Sejam bem-vindos a todos ao canal. Bom, vou estar lendo um livro que achei muito interessante, que fala de salvação, e é muito bacana, eu espero que vocês gostem. E o título do livro fala Como Ser Salvo, escrito por J.C. Riley. E aqui começando palavras do próprio Jesus. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Lucas 13, 24. Uma vez fez ao nosso Senhor Jesus Cristo uma pergunta muito séria. Um homem perguntou-lhe: Senhor, apenas algumas pessoas serão salvas? Não sabemos quem foi esse homem. Desconhecemos quais foram os motivos para que ele fizesse essa pergunta. Talvez quisesse satisfazer uma curiosidade qualquer. Talvez quisesse apenas uma desculpa para não procurar por si mesma a salvação. O Espírito Santo omitiu tudo isso de nós. O nome e o motivo do homem que procura essas informações foram ambos vetados. Mas a importância da resposta do Senhor a esta pergunta é muito clara. Jesus aproveitou a oportunidade para direcionar as mentes de todos que estavam ao seu redor ao claro dever de que cada um tinha. Ele sabia dos inúmeros questionamentos que a pergunta daquele homem havia provocado naqueles corações. Ele viu o que havia dentro deles. Porfiai, ele disse, por entrar pela porta estreita, quer tenham muitos salvos ou poucos. A sua ordem é clara: faça todo o esforço para entrar. Agora é o tempo, o dia da salvação é agora. Chegará o dia em que muitos procurarão entrar, mas já será tarde e não conseguirão. Porfiai por entrar pela porta estreita. Quero chamar sua atenção para as sérias lições que essa palavra do Senhor Jesus deseja ensinar para nós, e as quais merecem nossa total recordação nos dias de hoje. Tais palavras nos ensinam claramente a poderosa verdade de que é de nossa inteira responsabilidade a salvação de nossas almas. Mostram um grande perigo em deixar de lado a necessidade de nos tornarmos verdadeiros cristãos, como muitos têm feito, infelizmente. Em ambos os pontos, o testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo no texto é bem claro. Ele, que é o Deus eterno e sempre proferiu sábias palavras, disse-nos a todos nós: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Lucas 13, 24. Eis aqui uma descrição para se chegar à salvação. Jesus a chama de porta estreita. Eis aqui uma ordem clara. Jesus diz: porfiai por entrar. Eis aqui uma profecia assustadora. Jesus diz: muitos procurarão entrar e não poderão. Que o Espírito Santo floresça o tópico dessa mensagem nos corações de todos os ouvintes hoje presentes. Que todos os que me escutam experimentem a verdadeira salvação, obedecendo a ordenança do Senhor a fim de serem salvos no grande dia da segunda vinda de Cristo. Eis aqui uma descrição para se chegar à salvação. Jesus a chama de porta estreita. Existe uma porta que nos leva ao perdão, a paz com Deus e o céu. Quem entrar por essa porta será salvo, com grande certeza. Essa porta nunca foi tão necessária quanto hoje. Uma montanha enorme entre os homens e Deus. Como escalará o homem? O pecado é uma parede altíssima entre o homem e Deus. Como passará o homem por ela? O pecado é um grande abismo entre o homem e Deus. Como poderá o homem atravessá-lo? Deus está no céu, santo, puro, espiritual, imaculado, iluminado, sem sinal algum de escuridão.
Ele não tolera o que é maligno, e nem olhar para o pecado. O homem é como um verme, rastejando-se na terra por alguns anos, pecaminoso, corrupto, errado, defeituoso. Uma criatura cuja imaginação é dominada pelo mal e cujo coração é, acima de tudo, enganoso e desesperadamente mau. Como poderão Deus e o homem ficarem juntos? Como poderá o homem aproximar-se de seu Criador sem sentir medo ou vergonha? Bendito seja Deus, pois há uma forma, há um caminho, há uma trajetória, há uma porta. É a porta falada nas palavras de Cristo, a porta estreita. Essa porta foi feita para os pecadores pelo Senhor Jesus Cristo, por toda a eternidade. Ele prometeu que a faria, na plenitude do tempo. Ele veio ao mundo e a criou, por meio de sua própria morte, reconciliadora na cruz. Através dessa morte, ele deu uma penitência para o pecado humano, pagou a dívida humana para com Deus, e enterrou todos os castigos dos homens. Ele construiu uma porta à custa de seus próprios sangue e corpo. Ele ergueu uma escada na terra, cujo topo alcançava o céu. Ele fez uma porta pela qual os piores dos pecadores pudessem entrar na santa presença de Deus, sem temer. Ele abriu um caminho pelo qual o mais vil dos homens, acreditando nele, poderia se aproximar de Deus e ter a paz. Ele nos afirma: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. João 10, 9. Eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. No qual diz Paulo: temos ousadia e acesso com confiança, pela nossa fé nele. Efésios 3, 12. Deste modo foi criada a porta para a salvação. Esta porta é chamada de a porta estreita, e tem um motivo para isso. Para algumas pessoas ela é estreita, comprimida e difícil de passar, e assim continuará sendo, enquanto o mundo existir da forma como é estreita para todos que amam o pecado e estão determinados a não partir sem ele. É estreita para todos aqueles que depositaram suas alegrias nesse mundo e buscam primeiros prazeres e recompensas mundanos. É estreita para todos que têm aversão a dificuldades e não estão dispostos a tomar suas dores e fazer sacrifícios pelas suas almas. É estreita para todos os que gostam de companhia e querem manter-se com a multidão. É estreita para todos os que são farisaicos e pensam que são boas pessoas e merecem ser salvas. Para todos, a maravilhosa porta feita por Cristo é estreita e comprimida. Em vão eles tentam passar por ela. A porta não os tolera. Deus não está relutante em recebê-los, e seus próprios pecados não são tantos assim, para não serem perdoados. Mas eles não querem ser salvos da maneira de Deus. Milhares, por muitos e muitos séculos, tentaram fazer do caminho a porta mais larga. Milhares trabalharam e labutaram pesadamente a fim de chegarem no céu de sua própria maneira. Mas a porta nunca muda. Ela não se expande. Ela não vai se esticar para acomodar um homem em detrimento de outro. Ela ainda é porta estreita. Tão estreita quanto essa porta possa ser, continua sendo. A única pela qual homens e mulheres podem entrar no céu. Não há porta dos fundos. Não há uma segunda estrada. Não há uma brecha ou uma parte mais baixa na parede. Todos os que são salvos assim o serão, apenas por meio de Cristo e pela fé nele. Ninguém se salvará apenas por arrepender-se. A tristeza de hoje não apaga nossas falhas de ontem. Ninguém será salvo pelas suas boas obras. As melhores obras que alguém pode fazer é um pouco melhor do que pecados impressivos. Ninguém será salvo apenas por ir à igreja, ler a Bíblia, orar, participar da ceia do Senhor e honrar o seu dia. Quando fazemos tudo isso, continuamos sendo nada, apenas pobres servos descartáveis.
É perca de tempo buscar qualquer outro caminho para a vida eterna. Homens e mulheres podem olhar para a direita ou esquerda e viverem conforme meus próprios métodos, mas eles nunca encontrarão outra porta. Homens e mulheres orgulhosos, se quiserem, podem não gostar da porta. Homens e mulheres depravados podem escarnecer dela e fazer piadas do que as utilizam. Homens e mulheres preguiçosos podem reclamar que o caminho é árduo, mas homens e mulheres não descobrirão outro meio para a salvação, a não ser a fé no sangue e na retidão do Redentor crucificado. Uma porta se posiciona entre nós e o céu. Ela pode ser estreita, mas é a única. Devemos ou entrar para o céu através dessa porta estreita, ou não entrar de forma alguma. Tão estreita quando essa porta pode ser, continua sendo uma porta sempre disposta a abrir. Nenhum pecador de qualquer tipo está proibido de se aproximar. Quem quiser poderá entrar a ser salvo. Há apenas uma condição para ser aceito: que você realmente sinta e odeie seus pecados, desejando ser salvo por Cristo à sua maneira. Você está realmente ciente de sua culpa e maldade? Você verdadeiramente tem quebrantado e contristado seu coração? Olhe para a porta da salvação e entre. Ele que o ergueu declara: e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. A questão a ser considerada não é você é um grande ou pequeno pecador, se você é eleito ou não, se você é convertido ou não. A questão é simples, essa: você sente e odeia seus pecados? Você se sente pesado e oprimido? Você está disposto a colocar sua vida nas mãos de Deus? Se esse é o caso, então a porta se abrirá para você. Venha hoje, porque você permanecerá aí fora. Por que você permanecerá aí fora? Tão estreita quanto essa porta possa ser, ela continua sendo a única pela qual milhares e milhares já passaram e foram salvos. Nenhum pecador jamais voltou atrás e disse que era muito ruim para ser aceito. Quando vinha enojado por seus pecados, pessoas de todos os tipos foram recebidas, limpas, lavadas, perdoadas, vestidas e feitas herdeiras da vida eterna. Algumas delas não pareciam que seriam admitidas. Você e eu talvez tenhamos pensamentos que elas eram muito pecadoras para serem salvas. Mas ele, que ergueu a porta, não as recusou. Assim que bateram, ele deu ordens para que elas pudessem entrar. Manassés, rei de Judá, foi a essa porta. Ninguém era pior do que ele, naquele tempo. Ele havia desprezado o exemplo e os conselhos de seu pai Ezequias. Ele ajoelhou-se para ídolos. Ele encheu Jerusalém de carnificina e crueldades. Ele assassinou seus próprios filhos. Mas assim que os olhos se abriram para seus pecados e ele correu até a porta, buscando por perdão, ela abriu-se e ele foi salvo. Saulo, o fariseu, foi até essa porta. Ele blasfemou contra Cristo e perseguiu seus seguidores. Ele trabalhou incessantemente a fim de impedir o progresso do Evangelho. Mas assim que seu coração foi tocado e ele viu sua culpa, correndo para a porta e buscando por perdão, imediatamente ele se abriu e ele foi salvo. Imediatamente ela se abriu e ele foi salvo. Muitos dos judeus que crucificaram nosso Senhor foram até a porta. Eles foram verdadeiramente pecadores atrozes. Eles recusaram e rejeitaram seu próprio Messias. Eles o entregaram a Pilatos e rogaram para que ele fosse crucificado. Eles preferiram liberar Barrabás e deixar que o Filho de Deus fosse morto. Mas no dia em que seus corações se convenceram na verdade através da pregação de Pedro, eles foram direto à porta, buscar por perdão, e imediatamente ela se abriu e eles foram salvos. O carcereiro em Filipos buscou essa porta. Ele era um homem ímpio, cruel e duro. Ele fez tudo o que estava a seu alcance para tratar Paulo e seu companheiro asperamente. Ele os trancou numa prisão
e prendeu seus pés num tronco. Mas quando sua consciência se ergueu por causa do terremoto, e a sua mente logo se iluminou devido aos ensinamentos de Paulo sobre a palavra de Deus, ele correu para a porta buscando por perdão, e ela imediatamente se abriu, o salvando. Mas por que precisaria eu dar apenas exemplos bíblicos? Por que não contaria sobre a multidão que já foi à porta estreita desde os tempos dos apóstolos, e passaram por ela e foram salvos? Milhares de pessoas de todos os tipos, classes, idades, educadas ou não, ricos ou pobres, jovens ou velhos, foram até a porta e encontraram aberta, passaram por ela e ganharam paz e espírito. Sim, milhares e milhares de pessoas ainda vivas provaram a efetividade dessa porta e encontraram nela o caminho para a verdadeira felicidade. Nobres e plebeus, comerciantes e banqueiros, soldados e marinheiros, fazendeiros e operários, trabalhadores qualificados ou não, ainda estão na terra e encontraram a porta estreita como sendo um caminho para a alegria, a estrada para a paz. Eles não deram um relatório ruim sobre o que viram através da porta. Eles viram que o jugo de Cristo era suave e seu fardo leve. A única tristeza deles era porque poucos entravam, e seu arrependimento era por não haverem entrado antes. Essa é a porta pela qual quero que todos vocês entrem. Não quero que você simplesmente vá à igreja, mas que vá com todo o coração e alma para a porta da vida. Não quero que você apenas creia que existe essa porta e que pense bem dela, mas que entre por ela através da fé e seja salvo. Pense que privilégios é ter uma porta como essa. Os anjos que não permaneceram fiéis a Deus caíram e nunca mais levantaram. Para eles não havia nenhuma porta de escape aberta. Milhões de pagãos nunca sequer ouviram sobre o caminho para a vida eterna, o que eles teriam dado se pudessem ter ao menos ouvido um sermão sobre Cristo. Os judeus no Velho Testamento viram a porta vagamente de longe, dando nisto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro santuário. Hebreus 10:8. Você tem a porta aberta claramente perante os seus olhos. Você tem Cristo e a salvação eterna oferecidos a você, nunca e mais ficará perdido, sem saber para onde ir. Considere quão misericordioso isso é. Atende-se para que você não despreze a porta e pereça na descrença. Infinitamente melhor seria se você não tivesse tomado ciência dessa porta do que, tendo ouvido falar nela, permanecer do lado de fora, como você escapará se negligenciar tamanha salvação. Pense nessa pessoa cheia de gratidão que você seria caso tivesse entrado por essa porta estreita. Ser uma alma justificada, perdoada e absolvida, estar pronto para doenças, morte, julgamento e eternidade, sempre ser promovido por ambos os mundos. Certamente isso seria um motivo para a adoração diária. Verdadeiros cristãos devem ser mais agradecidos do que o que são. Acredito que poucos se lembram do que realmente era por natureza e quão devedores são à graça. Um pagão observou que cantar hinos de adoração era uma marca especial dos cristãos antigos. Seria bom para os cristãos dos dias atuais saberem mais sobre essa disposição mental. Não há evidência alguma de um estado de mente sadia, quando há muita reclamação e pouca adoração. É uma misericórdia maravilhosa ver uma porta para a salvação, mas é uma misericórdia ainda maior quando somos ensinados a entrar por ela e sermos salvos. Em segundo lugar, eis aqui uma ordem clara. Jesus nos diz: porfiai por entrar pela porta estreita. Sempre há muito a ser aprendido numa única palavra da Escritura. As palavras do nosso Senhor Jesus, em particular, são sempre motivos para pensarmos. Eis aqui uma palavra que exemplifica muito bem o que estou falando.
Vejamos o que o grande mestre pode nos ensinar através da palavra. Porfiai, nos ensina que devemos usar de meios diligentemente se queremos que nossas almas sejam salvas. Existem meios apontados por Deus para nos ajudar em nossos esforços e nos aproximarmos dele. Existem maneiras pelas quais devemos andar se queremos ser encontrados por Cristo. Adoração pública, leitura da palavra, ouvir a pregação do Evangelho. É isso que me refiro. Eles permanecem como sendo no meio entre nós e Deus. Sem dúvida alguma, ninguém pode mudar seu próprio coração ou apagar seus pecados, ou fazer-se aceitável a Deus, mas digo-lhes uma coisa: se não pudéssemos fazer nada, a não ser ficarmos parados, Cristo não nos haveria dito: porfiai. Porfiai nos ensina que os homens e mulheres são livres e prestarão contas com Deus. Com adultos responsáveis, o Senhor Jesus não nos diz para esperarmos apenas sentir, aguardar e desejar. Ele nos diz: porfiai. Eu chamo de religião inútil aquela que nos ensina a nos contentarmos com os dizeres. Não podemos fazer nada por nós mesmos, fazendo com que as pessoas continuem em pecado. Isso é tão ruim quanto ensinar as pessoas que não é culpa delas se não são convertidas e que a culpa é inteiramente divina, caso não sejam salvas. Não encontro tal teologia no Novo Testamento. Escuto Jesus dizer aos pecados: venha, arrependa-se, creia, trabalhe, pergunte, bata. Vejo claramente que nossa salvação, do início ao fim, é inteiramente de Deus, mas não vejo com menos clareza que nossa ruína, ser perdidos, seja inteiramente nossa. Acredito que pecadores são sempre vistos como responsáveis, e não vejo prova maior disso do que significado expressos em porfiai. Porfiai nos ensina que homens e mulheres devem esperar muitas adversidades e batalhas difíceis, caso tenham suas almas salvas, e isso falo por experiência própria. É verdade, não há ganho sem perda. Nos assuntos espirituais e terrenos, esse leão que ruge, o diabo, nunca deixará nenhuma alma escapar-lhe dele sem uma luta. O coração, que é naturalmente carnal e deseja coisas terrenas, nunca se converterá para a vida espiritual sem que haja luta diária. O mundo, com todas as suas oposições e tentações, nunca será superado sem conflitos. Mas por que isso nos surpreenderia? Quantos acontecimentos maravilhosos já foram realizados sem problemas algum?